depois que eu vim morar para a Austrália, eu comecei a pesquisar e ver vídeos relacionados a relacionamentos intraculturais, né, de outras culturas, então brasileiras que querem se relacionar com australianos ou querem se relacionar com outras nacionalidades, e eu acho interessante trazer esse tópico para falar sobre ele aqui. Então, relate uma moradora na Austrália, prazer, Gavi, moro em Adelaide. Sempre segunda-feira vai ter vídeos aqui onde eu falo sobre tópicos sensíveis, bastidores, o que eu penso ou deixo de pensar. E é muito importante eu já deixar aqui logo de início que o que eu acho não é a verdade verdadeira, tá, galera? É só o que eu acho, tá? Então, tá tudo bem se você não concordar com o que eu penso. Mas eu acho que é um tema muito interessante estar falando sobre isso, por causa que existem muitas vertentes sobre relacionar com outra cultura, tá? Eu acho que a gente idealiza, romantiza e cria uma fantasia pelos vídeos rápidos que a gente assiste na internet, que vai ser uma Disneylândia, tá? E ultimamente eu tenho visto relatos e vídeos um pouco mais pesados sobre esse tema, por isso que eu resolvi tá ligando a câmera e tá falando aqui. Bom, eu tenho assistido vários vídeos onde fala sobre tráfico, nanana, que eu não posso terminar de falar o nome aqui, ou de pessoas que acabam te deixando em cárcere, tanana, entendeu? Que você acha que você tá vivendo um relacionamento de conto de fadas, só que quando você vem pra fora, eu pelo menos, eu comecei a minha visão de relacionamento, ela mudou completamente com a cultura que a gente vem enraizada no Brasil de homem trair, de mãe solteira, pelo menos essa era a minha realidade que eu tinha na minha cabeça. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver que, tipo, a cultura australiana, existe a questão de fidelidade, mas existe também a questão sexual, que eles não têm essa cultura de aprender sobre educação sexual. Então, é um choque cultural, gente, grande, tá? E aí, quando a gente não sabe falar a língua quando chega aqui, e aí tem que aprender a falar a língua deles, né, que é o inglês, do zero, você vê também que o relacionamento, existe aí uma barreira da questão da comunicação, porque você não vai conseguir se comunicar como você iria conseguir se comunicar com um brasileiro, entendeu? Porque não é nativo, não é o seu país, não é a sua origem. Então existem várias vertentes e várias questões. Muita gente chega no país e já entra num relacionamento. Eu, Gabriele, tá? Com a minha bagagem de vida, eu acho que não é interessante por 2 fatores, tá? O primeiro fator é que você vai sentir o choque cultural e você vai se sentir muito sozinha, aonde você pode cometer um certo erro, equívoco, né? Entrar numa cilada, num relacionamento abusivo, sem saber que você está fazendo isso, porque você vai estar carente, você vai estar você vai estar num momento delicado da sua vida, né? E aí você vai viver para aquele homem, viver a cultura daquela pessoa totalmente naquilo, e aquela pessoa pode estar só brincando com você ou fazendo você perder o seu tempo, e aí depois termina. Gente, é um cenário negativo, tá? Não é um cenário que acontece com rotineiro, tá? Mas vamos pensar por esse lado. Então, quando a pessoa te dá um pé na bunda, você vai se sentir completamente sozinha no mundo novamente. Pode ser que seja pior para você. Tem gente que não segura o tranco e acaba voltando para o Brasil por conta disso, tá? São algumas histórias e coisas que eu já vi. Existe também a questão, gente, de que assim, a nossa cultura, a gente tem uma cultura no Brasil que mulher tem que dar conta de tudo, que tem que cozinhar, passar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu vi que não é muito essa realidade aqui deles, tá? Que é uma cultura diferente. As mulheres aqui, vamos começar que o padrão de vida deles é diferente das imigrantes, né?
Então, eles têm condição de pagar uma empregada. As mulheres aqui, elas, quando é dona de casa, ou é dona de casa que faz tudo, ou é dona de casa, mas acaba pagando uma empregada para fazer limpeza e tudo mais na casa. Isso é uma realidade da qual a gente não tem muito, tá? Outra coisa que me chocou muito em relação a relacionamento é a questão de pai ser pai. Como eu falei, é minha vivência, né, que eu tive de bastidores. Então, minha mãe foi mãe solteira. E aí eu vejo muito da cultura australiana dos pais fazerem um papel de pai. E isso para mim foi um choque. Então tu vê muitos pais levando as crianças na praia, fazer sua corrida matinal para tomar o solzinho. Você vê os homens fazendo o papel que ficaria totalmente só para mulheres. Então eles fazem mercado. Já vi muitos maridos fazerem mudanças, porque eu trabalhei com mudança. Então ao invés de ser a mulher que tá lá orientando o pessoal, é o cara. Já vi também homens na relação, na casa, olhando a faxina sendo feita pela equipe. Não é a questão da mulher, a mulher está em outro canto vivendo outra coisa. Então, buscando os filhos. São coisas que eu vi na minha rotina, que no início me espantou bastante e que é um ponto positivo, não é um ponto negativo. Por que eu falei que pode ser uma cilada você chegar e entrar num relacionamento, né? Por causa que você não vai conhecer ainda a cultura, não vai se adaptar, não vai passar por uma transformação, porque quando você vem pra fora, gente, você passa por várias transformações. Para mim, essas transformações foram positivas, mas eu precisei fazer isso sozinha. E eu já tive relacionamento abusivo, então eu sempre tive muito receio de cair numa cilada, né? Porque quando a gente se apaixona por uma pessoa, é difícil sair dessa paixão, né? Ainda mais a questão de quando você estiver fora do país. Que nem eu falei para vocês, começar a vida do zero aqui, você não vai ter amparo familiar, você não vai ter amigos, vocês não vão ter ninguém. Então, vocês vão pensar duas vezes se vocês vão querer sair dessa relação que você está construindo com essa pessoa, sabe? Por isso que eu falei sobre isso. E também tem outro ponto que eu tenho visto muitos vídeos, e aí é um ponto negativo, tá? O CPF... pode até parecer piada, mas o CPF, o nosso documento brasileiro, casar com uma brasileira, para muitas nacionalidades, é um business muito desejado pela galera. Para vocês terem uma ideia, o CPF no mercado negro, ele custa milhões de dólares, tá? É caro, é muito caro, porque o Brasil, ele beneficia muito a pessoa quando vai para lá, né? Então, obviamente, a gente pensa, a gente fala do Visa Love. O Visa Love, porque a gente quer... Visa Love é o nome que se dá para o relacionamento com a cultura australiana. Mas ninguém fala do CPF Love. Ninguém fala das vantagens que a gente tem. E a gente tem que tomar cuidado, porque aí tem algumas culturas... Não tô falando da Austrália, tá? Tem algumas culturas... turcos, indianos, asiáticos, que almejam ter acesso ao Brasil, porque o CPF brasileiro, né, o passaporte brasileiro, ele te dá acesso que algumas outras culturas não têm acesso de chegar naqueles países, tá? Então, eu tenho visto alguns vídeos onde se fala de forma negativa que essas pessoas, elas acabam maltratando a parceira, né? Então, às vezes a pessoa tá num relacionamento doente, tá vivendo em cárcere privado, tá vivendo abusos sem saber que são abusos por conta da cultura, né? E, enfim, é um assunto muito delicado quando se fala disso. Por isso que eu falei que é interessante estar conversando e até para abrir sua mente, né, gente? Então, assim, existem muitos casos de pessoas que acabaram tendo relação multicultural e tá super feliz, super bacana, tudo certo. Existe também, gente, eu já ouvi alguns relatos, tá? Eu tô trazendo vários tópicos, várias coisas pra gente abrir a mente em relação a isso, tá? Pra
você não achar que eu só tô querendo falar mal dos australianos. Mas eu já ouvi alguns relatos, não foi só um, do mesmo roteiro, assim, de ser a mesma coisa, de mulheres brasileiras estarem se envolvendo com australianos e os australianos impor que elas lavem, passem, façam as coisas. Gente, pode parecer que é o normal, porque algumas das pessoas cresceram com essa cultura no Brasil, só que isso não é normal, tá? A gente não tem que nada, a gente não tem que lavar a louça, a gente não tem que fazer todas as obrigações de casa, ser dona de casa e cuidar dos filhos deles, porque muitos deles já foram casados e têm os seus filhos. Então, observem a narrativa, o cenário, as pessoas, para vocês não caírem numa cilada depois, tá? As pessoas, às vezes, elas entram nesse negócio do relacionamento para ficar com o visto australiano. Só que para você conseguir esse visto australiano como partner, você precisa ficar um tempo nesse relacionamento com a pessoa. E tem alguns casos dos australianos em si, quando está próximo de chegar e conseguir a sua cidadania australiana como parceira, eles vão lá e terminam tudo e tchau para você, e você é obrigada a voltar para o país, ou então eu não sei como é que é o processo, mas não é tão simples assim trocar o visto de partner para um estudantil, enfim, é complicadíssimo isso, tá? Fora também um outro ponto que eu fui pesquisar antes de chegar aqui na Austrália não existe a lei da Maria da Penha, como no Brasil, exatamente como no Brasil, não é da mesma maneira, e infelizmente a Austrália é dos países onde mais tem episódio de... Como é que eu vou falar isso? Aonde mais tem casos de violência doméstica, né? Então, a Austrália tá aí entre os top ones aí de países que tem violência doméstica em relação a cônjuges, tá? Então, eu pesquisei isso e fiquei com o pé bem atrás quando eu cheguei. Também foi um dos fatores de eu não entrar nos relacionamentos aqui. Quando você começa a conhecer a cultura australiana e ver como eles são, você vê também que tem um certo problema social em relação a como eles se relacionam com bebida e como eles se relacionam até com a questão familiar, tá? Porque não é a mesma cultura que os brasileiros têm com seus familiares, é diferente. E também tem a informação de que tem muito doidinho, tá? Tem muito doidinho mesmo. Muita gente despirocada da cabeça, tá bom, minha querida? O sistema de saúde mental aqui, ele é diferente diferente do Brasil, né? Então, eu queria falar sobre tudo isso, essa mistura de informações aqui, pra gente estar tendo essa conversa, esse relato e o que eu percebi nesses quase 2 anos que eu tô na Austrália em relação a relacionamento, pra vocês tomarem cuidado. Não tô falando pra vocês não se relacionarem, tô falando pra vocês tomarem cuidado onde vocês estão pisando, tá? Só das coisas que eu vi e assisti, tá bom? Mas é isso, eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse tópico, tá? E me siga para mais vídeos sobre a Austrália. Toda segunda-feira tem vídeo aqui, tá bom? Beijinho!